tudo bem com você? Que segunda-feira chata com chuva, né? Eu resfriada, mas vamos tocar o barco. Espero que a gente consiga fazer um super esporte muito divertido. Vamos começar o programa de hoje falando de vôlei. Os meninos da seleção brasileira entraram em quadra no Japão pela Copa dos Campeões. Na madrugada desse domingo, o Brasil enfrentou a Itália precisando de uma vitória para confirmar o título. E eis que ela veio, mas não foi fácil. O Brasil abriu 2-0 com um duplo 25-22, mas os italianos empataram a partida em 2-2. No tie-break, a parada foi muito sofrida, mas o time de Bernardinho levou a melhor, venceu por 15-11 e fechou a partida, que durou 2 horas e 3 minutos, em 3-2. Parabéns para os meninos do Brasil pelo tetracampeonato da Copa dos Campeões. Rússia na segunda posição e Itália na terceira completaram o pódio. Fórmula 1 agora, a última corrida do ano rolou ontem em Interlagos, com mais uma vitória de Vettel, despedida de Mark Webber e homenagens a Felipe Massa. Antes da corrida, merecidas homenagens a Mark Webber, que se despediu da Fórmula 1 neste domingo, e ao brasileiro Felipe Massa na sua última prova pela Ferrari. E quando as luzes vermelhas se apagaram, o pole position Sebastian Vettel perdeu a liderança para Nico Rosberg da Mercedes. Massa largou bem, pulando da 9ª para a 6ª colocação. Mas a alegria de Rosberg durou menos de uma volta. Vettel reassumiu a ponta, colocação que levaria até o fim da prova. Alguns metros atrás, Fernando Alonso ultrapassou Lewis Hamilton para ficar com o terceiro lugar. Na mesma volta, Mark Webber também deixou o piloto inglês para trás. E na passagem seguinte, o agressivo Alonso foi para cima de Rosberg. Segundo lugar para o espanhol, já na 4ª volta. Ele só não contava com a potência da RBR de Webber, que ultrapassou sem muita dificuldade. Enquanto isso, Felipe Massa fazia uma bela corrida de recuperação quando foi punido por ter passado com as 4 rodas em cima da linha que delimita a entrada dos boxes com a pista. O brasileiro ficou pé da vida com a situação. Dá uma olhada. Lá na frente, Sebastian Vettel garantiu a 13ª vitória em 2013, a 9ª consecutiva. Com mais esse primeiro lugar, Vettel se igualou a 2 recordes. O de vitórias seguidas, que durava desde 53 com Alberto Ascari, e o de vitórias numa mesma temporada desde 2004 com Michael Schumacher. Mark Webber, que proporcionou uma imagem incrível desfilando na pista sem capacete ao final da prova, fechou em segundo, e Fernando Alonso em terceiro. Basquete agora no Super Esporte. O ala Leandrinho Barbosa estreou bem no seu retorno ao Brasil. Em jogo válido pelo Novo Basquete Brasil, Pinheiros venceu o Flamengo por 7-4-62. Leandrinho marcou 16 pontos. Com essa vitória, o Pinheiros agora tem 3 vitórias e 1 derrota na competição. Muito bom. Agora, antes da gente ir pro break, gente, não esquece, né? Olha lá o Boi Bandido, ele marcou esse fim de semana. Você tem que falar o seguinte: em quem você daria uma voadora ao melhor estilo Aloysio? Você escreve pro nosso Twitter, que tá aí na tela, e você já vai estar concorrendo. Faça como eu acho que é Eve o nome dela, ela falou que vai dar uma voadora na prima dela. Deve ser chata, menina, hein? Bom, intervalinho, jogo rápido, a gente volta daqui a pouco. Até já. De volta com o Super Esporte para a gente falar da seleção brasileira, que está de uniforme novo, novinho em folha para a Copa do Mundo do ano que vem. Dá uma olhada. A CBF apresentou ontem em Copacabana o uniforme que a nossa seleção vai vestir durante a Copa do Mundo do ano que vem. O manto verde e amarelo agora está mais leve e sofreu algumas mudanças a pedido dos jogadores. A nova camisa foi projetada com uma gola em formato de Y por ser mais confortável que a polo do uniforme anterior. As grandes faixas verdes nas mangas foram remodeladas e estão bem mais finas nessa nova versão. É linda, né? Eu tenho uma história fantástica com essa camisa, né? E
Eu tenho saudade, sim, de vestir essa camisa, porque passei os melhores momentos da minha vida jogando pela seleção brasileira e com esse sentimento patriota de estar representando o meu país. Portanto, eu tenho saudade. Mas entendo e aceito completamente que não dá mais, né? Acho que é uma camiseta bem adaptada ao futebol brasileiro, aos jogadores, vai se integrar aquele nosso espírito. Naturalmente que eu brinquei antes, numa outra entrevista, dizendo que falta uma estrela, mas é só depois de nós a conquistarmos, naturalmente. Mas eu gostei muito da forma como ela se encaixa nos nossos jogadores. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, tudo bem, Anitta? Tudo bem. Você gostou da nova roupinha da seleção? Eu sou dos caras mais elegantes, né? Eu acho a camisa da seleção brasileira bonita, assim. Tem um outro detalhe e tal, mas eu acho bacana. Eu acho que a camisa da seleção, ela é muito importante, tem muita força. O Filipão está trabalhando muito bem isso. E é legal. O pessoal reclamou dos números, eu não vi. Confesso a você que eu não vi os números da camisa da seleção. A fonte, você fala? Não sei. Eu vi cornetagem na internet, que a camisa tá linda, mas os números não e tal. Mas aparentemente, pelo que eu tô vendo, gostei. Simples, né? Sem muita coisa, chamando o amarelo. Eu achei legal. Eu também gostei dessa gola diferente aí. Bom, fim de semana movimentado nos campeonatos internacionais. Destaque para o superclássico da Alemanha entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund e para a chuva de gols no campeonato espanhol. Dá uma olhada. Pelo campeonato espanhol, o Real Madrid visitou o Almeria e atropelou o time. Cristiano Ronaldo marcou o primeiro. Benzema fez o segundo. Bale, aproveitando o vacilo da zaga, marcou mais um. Isco e Morata, nessa cavadinha, fecharam a conta. 5-0 o placar final. Mas se você acha que 5-0 foi uma vitória expressiva, então espere para ver o que o Atlético de Madrid fez com o Getafe. Vai contando. 1-0 com Raul Garcia. Lopo contra fez 2-0. No segundo tempo, Davi Villa fez o terceiro. Raul Garcia fez o quarto. Vai anotando aí, hein? Diego Costa, de costas, fez um golaço, 5-0. E não parou por aí. Davi Villa marcou o segundo dele e o sexto do Atlético. E para fechar, Adrian fez o sétimo. Que goleada! Acho que o Getafe até deve ter perdido o rumo de casa. E esse final de semana parece que foi mesmo de goleadas, né? O Manchester City meteu 6-0 no Tottenham do ex-corintiano Paulinho. Jesus Navas, Negredo e Agüero, 2 vezes cada, fizeram os gols do duelo. Destaque para o 5º gol do jogo, um golaço de Negredo. Para fechar os gols internacionais aqui do Super Esporte, vamos agora ao Superclássico na Alemanha, entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Mário Götze, jogando contra o seu ex-time, fez de biquinho 1-0 Bayern. O holandês Robben, com esse totozinho por cima, aumentou 2-0. E Miller, em mais uma bela jogada do ataque do Bayern, fechou o caixão. Final 3-0 na casa do Borussia, hein? Haja gol, Flávio Prado, haja gol. E lembrando que o Barcelona também jogou contra o Granada, né? E venceu por 4-0. Não foi boa a atuação do Neymar, ele jogou na posição do Messi, mas não jogou bem não. Mas, enfim, né? Dessas goleadas todas, 2 chamam a atenção. A primeira é do City contra o Tottenham, imagina. São 2 times mais ou menos do mesmo nível. Um placar desse é um absurdo, aquela coisa que dá tudo errado, enfim. E a goleada do Bayern em cima do Dortmund. Quem viu o jogo foi parelho. Mas aí quando tomou o primeiro gol, o Judas fez o gol no Dortmund. Judas, quem fala, é a torcida do Dortmund, né? Chama o Götze de Judas. Então não é coisa que eu não torço nem para um nem para outro. Porque ele saiu e tal. Mas enfim, quando ele fez o gol, o Dortmund teve que sair para o jogo. E aí tomou 2 gols no contra-ataque. Perdeu inclusive o segundo lugar, que agora é do Leverkusen. Mas é um resultado anormal. Eles são muito próximos. Aliás, fazia tempo que o Bayern não ganhava o jogo. Bonito gol do nosso querido Judas aí, hein? Ó, pegou bem. E essa semana tem Champions, é isso?
Tem, é uma delícia, né? Volta a Champions League, grandes jogos amanhã e na quarta-feira. Essa primeira fase, ela é apenas brilhante e aí depois a gente entra na fase sublime, né? Mas aí já é na fase eliminatória. Ai, Flávio. Bom, vamos falar de um outro time que está voltando, talvez, quem sabe, a sua fase sublime, né? O Palmeiras, que enfim recebeu a taça de campeão da Série B. Vamos ver como foi o jogo contra o Ceará no estádio Morenão, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, enquanto a torcida do Palmeiras gritava pelo nome de Valdívia, Magno Alves limpou a zaga palmeirense e chutou no cantinho, 1-0 Ceará. O empate do Verdão veio na falha do goleiro Fernando Henrique, que saiu caçando borboleta na bola parada. Eguren, que não tinha nada a ver com isso, botou a bola para dentro. No segundo tempo, o Palmeiras atropelou. Charles, de cabeça, virou a partida. Allan Kardec dominou com categoria, foi avançando e na hora do drible foi derrubado na área. Pênalti que ele mesmo cobrou com maestria, 3-1. O quarto do Alviverde também foi bonito. Juninho enfiou bela bola para Leandro, que com muita calma driblou Fernando Henrique e fechou o jogo. Golaço do atacante palmeirense. Após o duelo, festa do Verdão, campeão da Série B, e taça entregue para o capitão Henrique. Chapecoense e Sport subiram, né? Também, exato. Só falta uma vaguinha. Quem joga por ele só é o Figueirense. E aí depende de combinações. O próprio Ceará ainda tem chance e tal. Vamos ver. O Palmeiras deve resolver nesta semana essa chatérrima novela com o Gilson Kleina. O esquema do Palmeiras é um salário, é uma premiação, dinheiro, no esquema de metas atingidas. Então o salário vai ser menor, mas as metas, a premiação será maior. É o que está sendo passado para o Kleina e é o que ele vai ter que ser convencido, uma nova maneira. Ao invés de você ter um salário alto e a premiação um pouco menor, premiação alta pelos objetivos alcançados, o salário não tão grande, mas estou falando de salário régio, né? Só que menos do que ele ganhava. É isso que o Palmeiras pretende fazer com o Kleina ou com qualquer outro. É uma filosofia nova. Com qualquer outro também, Flávio? Com qualquer outro. É mesmo? Porque eu tinha entendido que o Kleina não aceitou essa proposta. Parece que já a coisa mudou um pouquinho no contato lá em Campo Grande com o Paulo Nobre. Aumentaram um pouquinho o valor do salário, mas parece que o Palmeiras não abdica dessa filosofia. Daqui para frente, ele vai trabalhar muito com a premiação. E se o Palmeiras conseguir objetivos importantes, o que eles vão receber de grana, pelo que eu fui informado, é uma coisa muito alta. Então valeria a pena, você acha? É um risco. Mas, por exemplo, se o Palmeiras conseguiu o que o Corinthians conseguiu em 2012, dá para cada um comprar um prédio. Compensação, se fizer o que o Corinthians fez em 2013, os caras vão ter que vender os prédios, né? É por objetivo, é uma filosofia. Vamos ver o que vai acontecer. Tá bom. Bom, vamos falar de Série A. As equipes paulistas não foram bem. O Santos foi o único que fez a lição de casa e venceu o ameaçado Fluminense. Já o São Paulo não saiu do empate contra o Botafogo. A Portuguesa perdeu para o Bahia. E a Ponte Preta, ai, Flávio Prado, já está praticamente, né, na segunda divisão. Obrigado pelo praticamente. Já está, né? Já está. Quem também se deu mal foi o Corinthians. O baile está nervoso, viu? No Maracanã, o Flamengo recebeu o Corinthians e antes do jogo teve novo protesto do bom senso. Desta vez, os jogadores ficaram com os braços cruzados e sentados no chão por cerca de 1 minuto. E logo no começo da partida, Paulinho bateu forte de direita e mandou lá no ângulo, 1-0 Flamengo. O Corinthians chegou com perigo já no finzinho do duelo, quando o Emerson Sheik quase deixou tudo igual. Mas Felipe fez uma defesa sensacional. Ainda deu tempo para o zagueiro Kleber quase marcar, mas não era mesmo o dia do Corinthians. E ficou nisso, Flamengo 1-0. Em Presidente Prudente, o Santos venceu o Fluminense por 1-0 e afundou ainda mais o time carioca na tabela. Thiago Ribeiro fez o gol do jogo aos 19 do segundo tempo. Na próxima rodada, o Peixe encara o Atlético Paranaense e o Fluminense o Atlético Mineiro. E no Morumbi, antes do duelo entre São Paulo e Botafogo, homenagem ao mito Rogério Ceni, agora com 1.117 jogos com a camisa do tricolor, superando o Rei Pelé com 1.116 pelo Santos.
Agora, Rogério Ceni é o jogador com maior número de partidas pelo mesmo time no futebol mundial. Comemorações à parte, também teve protesto do bom senso nesse jogo. Só que aqui, os atletas optaram por ficar de joelhos como sinal de descontentamento com a CBF. No jogo, dentro das 4 linhas, o São Paulo começou arrasador. Douglas cobrou falta, Rodrigo Caio desviou e Aloísio, ele mesmo, o boi bandido, colocou para dentro, 1-0. O empate do Fogão veio com o mesmo roteiro. Seedorf mandou para o meio da área, Rafael Marques desviou e Elias sozinho completou, 1-1. Na segunda etapa, o jogo ainda teve esse lance de genialidade de Paulo Henrique Ganso, que por muito pouco não marcou um gol antológico dentro do Morumbi. A bola, por puro capricho, resolveu não entrar. Desse jeito, não tinha como o placar mudar, né? Final, 1-1. Já lá na parte de baixo da tabela, na luta contra a degola, o Bahia conseguiu uma importante vitória ao bater a Portuguesa por 1-0, gol do artilheiro Fernandão. E a Ponte Preta ficou apenas no empate com o Grêmio, 1-1, com gols de Adailton para a Ponte e do chileno Vargas para o Grêmio. Fala, meu Ponte Pretano. Foi realmente um ano ridículo para o futebol paulista, né? Ridículo, uma coisa vergonhosa. Aí não, a Ponte ela era daqueles times que ganha muito menos que os outros e ela vai ficando lá. Todos os times com orçamento baixo, nenhum deles suportou mais que 3 anos na primeira divisão, depois que veio esse turno e retorno. Então, é mais ou menos normal, né? A Ponte, se ela chegar na final da Sul-Americana, eu creio que ela já cumpriu o ano dela. Se ganhar, melhor, mas se não ganhar também, eu acho que ela já cumpriu bem. E a queda é normal, faz parte. Não é legal, não é o que se ambiciona, mas, por outro lado, se você olhar bem, a Ponte jogará 2014 pensando em ganhar, não em fugir do rebaixamento. Não tem muito problema, não. Agora, o Corinthians ficou devendo muito, o São Paulo ficou devendo muito. E o São Paulo, nem uma boa performance na Sul-Americana muda, porque é muito pouco para o São Paulo, né? O São Paulo é muito grandão. O Palmeiras fez a parte dele, mas estava na Série B. O Santos foi mais ou menos. Enfim, o futebol paulista com a vergonha. E o Corinthians foi um ano... O Corinthians tem 2 anos que ele não vai esquecer nunca. 2012 por cima e 2013 por baixo. Um horror. Ó, só pra lembrar, isso aqui é aquilo lá que a gente tá sorteando. Camisa do Aloísio, né? Do Boi Bandido, segura o boi, já que ele marcou, tá? Então não esqueçam de escrever pra gente, @super_esporte, você fala em quem você daria uma voadora. Em quem você daria uma voadora, Flávio Prado, no melhor estilo Aloísio? Ai, não. Em você, não. Ele olhou de um jeito. Acho que eu daria uma voadora no espelho, em mim mesmo. Tá. Não, por que em você mesmo? Porque eu sou um cara deprimido. Oh, meu Deus, deixa eu te dar uma toquinha. Ah, olha só. Oh. Vem cá. Eu sou muito deprimido. Ah. Mais uma, vai. Bom, vamos ver os outros gols aí dos jogos da 36ª rodada do Brasileirão. No Maracanã, o Vasco recebeu o campeão Cruzeiro e logo aos 2 minutos, Thales usou a cabeça para abrir o placar. 30 minutos mais tarde, foi a vez de Edmilson acertar um chutaço e ampliar a vantagem. Na etapa final, a Raposa diminuiu com o Paulão e o placar ficou assim, Vasco 2, Cruzeiro 1. O Atlético Mineiro segue forte na preparação para o Mundial. O Galo mediu forças com o Goiás no Independência e fez 1-0 com o Fernandinho. Diego Tardelli foi quem fez o segundo dos donos da casa. Amaral descontou para o Goiás ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Tardelli desencantou e fez mais 2. O primeiro aos 21 minutos após tabela com Luan. E o segundo, 6 minutos mais tarde, depois dessa bela jogada individual. Final, Atlético 4, Goiás 1. No Heriberto Rilse, o Criciúma duelou com o Vitória. E logo aos 12 minutos, o Wellington Paulista fez 1-0 cobrando pênalti. Aos 7 minutos do segundo tempo, Diney empatou de cabeça. Final, Criciúma 1, Vitória também 1. Ontem, o Atlético Paranaense encarou o Náutico no sul do país e aplicou o sonoro 6-1 para cima da equipe pernambucana. O destaque da partida no Durival de Brito foi o Felipe, autor de 2 gols. Com o resultado, o Furacão segue na vice-liderança do Brasileiro com 61 pontos e pega no próximo domingo o Santos fora de casa.
Quer falar algo? Eu quero falar sobre esse buchicho aí que tá rolando, né? De que os times cariocas poderiam entrar tentando um tapetão, negócio de súmula de jogo da Ponte Preta, do Criciúma, da Portuguesa, Vasco e Fluminense. Eu espero que nada aconteça. Seria enojante, né? É enojante. Eu espero que eles tenham vergonha na cara, primeiro, para não entrar. Segundo, se eles entrarem, que a CBF tenha um dedinho de vergonha na cara e não aceite. Quem não tem capacidade tem que ir para a segunda divisão e não ser nojento. Se a Ponte fizesse isso, eu não aceitaria. Imagina esses caras que já... E o Fluminense está devendo, ele já subiu num tapetão, né? Espero que não aconteça. Falando nisso, vamos ver a imagem do Júlio Batista, que foi o que deu o que falar esse final de semana no jogo Cruzeiro e Vasco, né? Tem como lá? Faz mais um logo. Pronto, fiz a narrativa. Faz mais um logo. Falando pro Cris. Que história é essa, Flávio Prado, do companheiro do time adversário mandar o do outro time fazer mais um logo? Olha, eu não vi o jogo. Eu não sei o que estava acontecendo. Existe muito zum em jogo de futebol. Não é uma coisa boa, não é uma coisa normal, mas até onde eu conheço do Júlio Batista e do Cris, não creio em armação. Sinceramente, não creio. Não creio nem em armação, nem dos dois, até porque os dois times historicamente não são amigos, mas também não sou tão ingênuo a ponto de achar que é impossível. Então vamos aguardar um pouquinho mais. É que o Júlio Batista é um cara muito do bem, e o Cris também, sabe? O Júlio Batista falou que o Cris falou assim, dá uma maciada. Ele falou, então faz um logo. É isso aí, que é coisa meio da bola. Então vamos ver, né? Vamos se ver, é isso vamos ver, mesmo. vamos aguardar. Vou te dar então mais um beijinho pra você não ficar Obrigado deprimido. para não ficar deprimido. Isso é muito bom. Obrigado. Tá? Vamos embora? Vamos embora. Eu vou dançar? Por favor. Por favor, eu O joelhinho sozinho. tá machucado. Tá machucado o joelho, né? Cheio de estilo, não pensando no futuro. Só espalhando ousadia pelo mundo. Que isso? Os lances da rodada e as notícias do futebol estão no Gazeta Esportiva. Hoje, 6 da tarde. Assista agora Você Bonita. E logo após, Mulheres. Ousadia pra vencer.